Então nós vamos agora estudar o capítulo 3, né, da Confissão de Fé de Westminster. Eu peço para que os irmãos abram novamente as Escrituras Sagradas em Oséias capítulo 6. Deixa eu fazer uma pergunta a vocês e não tenham medo de responder. Se tiver de errar, erre aqui mesmo. Mas, por exemplo, você já se perguntou quem é o personagem que fala no capítulo 6 de Oséias? Uma dica. Geralmente nós temos os livros e os autores. Por exemplo, o autor desse livro aqui, de fato, é o profeta Oséias. Ele que escreve esse livro. Né? O profeta Isaías escreveu o seu livro. Moisés escreve do Gênesis ao Deuteronômio. Então, essa pergunta aqui, ela parece ser muito fácil, né? Assim, olha, de ser respondidas. Se é Oséias quem escreve o capítulo 6, quem é que fala no capítulo 6? Parece fácil, mas não é. Oi? Não é do que ele fala. Estou perguntando quem fala. Quem fala no capítulo 6? Por exemplo, olha só, olha essa palavra que tem aqui, ó, verso 1. Vinde e tornemos ao Senhor. Quem é que diz assim, vinde, venham, mas ao mesmo tempo que vocês venham, tornem-se para Deus. Agora, vejam o verso 4. O verso 4. É uma pergunta que tem aqui no verso 4. Que te farei, ó Efraim? E continua a pergunta. Que te farei, ó Judá? Bom, observe que no verso 1 tem a palavra Senhor aí, em caixa alta. Então esse Senhor que está aí, é aquele Senhor que aparece a Moisés na sarça em chamas. Então, nós geralmente chamamos esse Senhor aí de Deus Pai. Deus Pai. Agora, vejam só. O verso 2 e o verso 3 tem um texto bastante intrigante. Olha só o que é que diz o verso 2 e o verso 3. Depois de 2 dias nos dará vida, ao terceiro dia nos ressuscitará e viveremos diante dele. Quem é esse que nos dá a vida e que faz que a gente viva diante dele? É fácil. É Cristo. Agora no verso 3 ele diz assim: então conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Quem fala no capítulo 6? A ideia é a seguinte, olha só. Deus Pai está em glória. O que está sendo revelado no capítulo 6 é o sacrifício de Cristo. Você tem isso a partir do verso número 2. Mas quem é que está revelando essas coisas? O Espírito Santo. Sim, mas no capítulo 6 em específico, é a terceira pessoa da Trindade falando com o povo. Porque observem só, irmãos. Ele está nos chamando para nos dirigir a Deus Pai. Vinde e tornemos ao Senhor, Deus Pai. Está revelando ao mesmo tempo o sacrifício vicário de Cristo, verso 2. E a partir do verso número 3, está emitindo uma ordem que não é o profeta Oséias falando isso. Mas é como se alguém por ele falasse. E a partir do verso de número 4, nós vemos que a forma de se dirigir ao povo é de uma forma imperativa. Com isso, eu estou querendo mostrar para você que os detalhes da Escritura, os detalhes da Palavra de Deus, nos revelam o quê? Um Deus Trino, Pai, Filho e Espírito Santo. O Deus Trino é revelado nas minúcias ou nos detalhes da Escritura Sagrada. Agora, como nós podemos compreender, vejam só,
Como é que nós podemos compreender o que é a Trindade? Então, o capítulo 3 da Confissão de Fé de Westminster vai nos impulsionar a entendermos o que é, de fato, a Trindade. E quão glorioso é o Deus que se revela de forma trina. No verso número 6, o Espírito Santo diz que não quer, porque o que ele quer de fato é a misericórdia, mas ele não quer sacrifícios. E o desejo que ele tem é que todos nós possamos prosseguir em conhecer a Deus. Bom, capítulo 3 da Confissão de Fé de Westminster. O que é que o capítulo 3 nos ensina acerca de Deus? Aliás, desculpa, irmãos. Capítulo 2. O que é que o capítulo 2 nos ensina acerca de Deus e da Santíssima Trindade? Quarta-feira passada, nós vimos aqui a sessão de número 1, que tratou sobre de Deus e da Santíssima Trindade. A sessão de número 1 colocou diante de nós quem é Deus, nos dizendo todos os atributos dele. Mas vejamos aqui com detalhes a sessão de número 2 e a sessão de número 3. Sessão 2, do capítulo 2, diz assim, Deus tem em si mesmo e de si mesmo toda a vida, glória, bondade e bem-aventurança. Lembre que quando eu comentei aqui bem-aventurança, e quando preguei na igreja bem-aventurança, no capítulo 6 do livro de Mateus, nós podemos ver ali que bem-aventurança necessariamente é um sentimento de gozo e de alegria insondáveis. É definido na palavra grega chamada makarios, que significa mais do que felizes. Por que você é mais do que feliz, né? Talvez a gente não consiga imaginar o que é ser mais do que feliz. É a definição que nós temos aqui da palavra bem-aventurança. É alguém ser extremamente feliz. Extremamente feliz. E o texto continua. Ele é todo suficiente em si e para si, pois não precisa das criaturas que trouxe à existência. Parece uma declaração meio dura, né? Por exemplo, o Espírito Santo não precisar, Deus não precisar de nós. Mas de fato ele não precisa. Em que sentido Deus não precisa de nós? Ora, Deus não precisa de nós para ser Deus. Deus não precisa de nós para que sua glória aumente. Deus não precisa de nós para que seu louvor seja entoado no mundo. Ora, os anjos podem fazer muito bem isso. Dar todo louvor, dar todo tributo, dar toda glória a Deus. Veja, significa dizer, irmãos, que Deus, ele é distinto da sua criação. Por exemplo, os artistas são conhecidos pelas suas obras. Lá no colégio em que eu dou aula, em cada sala, tem-se um quadro belíssimo de um autor clássico. Na minha sala específica tem um barco em alto mar, e se você olhar para o desenho do mar, o mar parece que está meio bravio. Aquela figura chama-se A Tempestade, o nome do quadro, A Tempestade. Lhe relembra, por exemplo, quem olha para aquele quadro ali, relembra no momento em que Cristo estava no barco, juntamente com os apóstolos, e que o mar ficou extremamente bravio. Cristo é chamado, convocado pelos apóstolos, para que possa fazer alguma coisa. E ele acalma a tempestade. Então, Rembrandt, que é o autor daquela obra, é conhecido pela obra. Então, a obra denuncia o autor. Por exemplo, quando você chega para visitar uma determinada galeria de quadros
de pintura clássica, se você vê uma galeria que usa muito do amarelo, no mesmo quadro, muito do amarelo e muito do azul, vai apontar para um autor holandês, que agora me fugiu da memória o seu nome. Ele era que pintava muito em tons pastéis. Ele é conhecido por aquela obra. Então, uma obra denuncia o autor. Talvez a obra mais famosa do mundo, que está lá no Louvre, em Paris, seja a Mona Lisa, né? Que denuncia quem é o seu autor. Então, veja, os autores, em certa medida, foram conhecidos pelas obras. Mas não é assim com Deus. Não é assim com Deus. Ainda que nós conhecemos toda a obra de Deus, do que Ele faz e quão perfeita é a sua obra, veja, Ele não depende dessa obra que Ele faz. Ele não depende dessa obra que Ele faz. Ele é independente da sua obra. Então significa dizer que Ele é maior do que a obra que Ele faz. Muito maior do que a obra que Ele faz. Apesar de sua obra ser conhecida como perfeita. Quando você lê Gênesis capítulo 1, há um selo dado, impregnado da obra. O selo diz que tudo que ele faz ele é perfeito. Então veja, o capítulo 2 aqui, e a seção de número 2, vai nos dizer basicamente que a obra de Deus é uma e o Criador é outro. Ele não está junto da sua obra. Aliás, ele não depende, retiro essa palavra. Ele não depende de sua obra para ser quem de fato ele é. Van Gogh. O autor que eu falei aqui que mistura tons de azul e amarelo é Van Gogh. Que ele cometeu suicídio. Então continua. Diz assim, ó. Ele é a única origem de todo ser. Dele, por ele são todas as coisas. E sobre elas tem soberano domínio para fazer com elas e para elas, sobre elas, tudo quanto quiser. Todas as coisas estão patentes e manifestas diante dele. Lembrem que quarta-feira passada eu fiz um comentário da seguinte maneira, olha só. Você tem, digamos que nós tivéssemos aqui, digamos que essa Bíblia fosse toda a obra da criação. Toda a obra da criação fosse essa Bíblia. Então Deus, que toma essa Bíblia em suas mãos, como eu estou tomando agora, então ele vê toda a obra da criação. Ele vê do início e vê do final ao mesmo tempo. Ao passo que conhece tudo que está nela. Por que Deus é dessa forma? Significa dizer que, por exemplo, quando ele toma a sua obra em suas mãos, ele conhece tudo porque ele a vê como se tivesse domínio sobre ela. E é isso que as Escrituras vão mostrar. Quarta-feira passada eu também fiz um comentário usando o texto de Atos dos Apóstolos, capítulo 17. Lembram dos 3 verbos? Porque nele vivemos, nos movemos e existimos. Vou chegar agora ao final aqui da seção 2. Ele é santíssimo, veja o superlativo, né, em um atributo seu. Ele não é santo, ele é santíssimo. Nós é que somos chamados para sermos santos. Deus não é santo, é santíssimo. Ele é santíssimo em todos os seus conselhos. Aqui eu quero abrir um parêntese, né? Nenhum cristão em sã consciência pode reclamar que a palavra de Deus esteja sendo pregada em sua igreja. Porque, veja, irmãos, a forma como a Escritura Sagrada se dirige a ela mesma, ela se auto-intitula como sendo o conselho de Deus. O sábio conselho de Deus. Então, esse conselho de Deus diz para nós quem é Deus. E aqui onde nós encontramos a distinção entre Criador e criatura. Veja só. A criação, tudo que vemos, por exemplo, a contemplar as montanhas, os mares, os rios, as estrelas, a criação denuncia quem é Deus.
Só. Então, se você pegar qualquer ser humano, de qualquer rincão do globo, e perguntar para ele assim, você crê em Deus? Aí ele possa ser que ele diga assim, todo mundo tem um senso divino. Ele vai dizer assim, olha, eu creio. Mas se você perguntar para ele assim, então quem é esse Deus? Ele vai dizer que crê em Deus porque a criação manifesta a obra de suas mãos. Mas a criação só pode fazer isso. Só pode denunciar que existe um Deus. Somente quem pode nos dizer quem é Deus é o seu conselho, ou seja, a sua palavra. Então por que nós devemos ter acesso à palavra de Deus para conhecê-lo? Porque somente o seu conselho nos diz o que ele requer de nós, quem de fato ele é, o que ele deseja. Nós vamos conhecer daqui a pouco essa vontade de Deus. Então, finalizando esse ato de recapitulação, nós chegamos à seção 3, que diz assim, ó, na unidade da divindade, unidade é um Deus, da divindade, há 3 pessoas. Não são 3 deuses, mas 3 pessoas. De uma mesma substância, poder e eternidade. Deus o Pai, Deus o Filho e Deus o Espírito Santo. O Pai não é de ninguém, não é gerado nem procedente. O Filho é eternamente gerado do Pai. O Espírito Santo é eternamente procedente do Pai e do Filho. Na história do cristianismo, isso causou uma divisão, essa declaração aqui. Vocês estão com um boletim? Lá no boletim, tem dizer que nós subscrevemos um credo. Quais são os credos que nós subscrevemos? Chamado de credos ecumênicos. Você sabe que houve uma divisão no cristianismo por causa das declarações dos credos? O nome dessa divisão ficou conhecida como filioque. Porque, veja, os ortodoxos divergiram dos ocidentais dizendo o seguinte: Jesus Cristo procede do Pai. E o Espírito Santo procede do Pai. Só que na declaração da Confissão de Fé de Westminster, que repete a declaração de Calcedônia, diz diferente. Como é que diz? Jesus Cristo, olha, o Pai não descende de ninguém. Jesus Cristo descende do Pai. E o Espírito Santo? Do Pai e do Filho. Essa declaração é uma declaração ocidental. Ela não é uma declaração universal. Então, veja, houve uma divisão na cristandade quando da declaração da chamada Fórmula de Calcedônia. Nós subscrevemos isso. Nós subscrevemos a declaração de Calcedônia. Eu aponto isso aqui no texto do nosso boletim, o credo ecumênico. Veja, nós subscrevemos essa declaração. Mas os ortodoxos, se tivesse um ortodoxo aqui conosco, ele não subscreveria. Ele diz assim, que o Espírito Santo não procede do Filho. O Espírito Santo só procede do Pai. Então você vê aí que a Trindade, né? É um único Deus que subsiste em 3 pessoas, Pai, Filho e Espírito Santo. Quem envia o Filho é o Pai, mas quem envia o Espírito Santo é o Filho e o Pai. Chama-se questão filioque. Hã? Os dois são um, sim. Os 3 são um, na verdade. Sim. Então, mas os ortodoxos acreditam que quem envia o Espírito Santo é Deus Pai. Deus Pai é enviado pelo Deus Espírito Santo, é enviado a nós por Deus Pai e não por Deus Filho. Não por Deus Filho. Aí a tradição ocidental, que nós fazemos parte, diz, não, ele é tanto enviado pelo Pai, como é enviado pelo Filho. E quando eu for, vos enviarei. Então, os ortodoxos interpretam que essa expressão enviar é que o que Cristo está dizendo é,
eu vou rogar ao Pai e Ele vos mandará. É para ser lido dessa forma, o que está lá na Bíblia. Nós é que lemos que quando Cristo foi assunto aos céus, Atos 1, ele é levado aos céus, e quando ele vai, ele chega na presença de Deus e envia, Cristo envia junto com o Pai. Os ortodoxos dizem não. Quem enviou o Espírito Santo foi só o Pai, não foi o Filho. É uma questão teológica aí, né? Eu não vou querer debater isso com vocês aí, porque isso vai levar tempo. Mas é uma questão de definição de termos, na verdade, né? E o Espírito? Não, vamos lá. É Deus, o Filho é na esquerda, viu? O Espírito na direita. Deus, Filho e Espírito Santo. É fácil quando quem foi católico aqui, no meu caso, você sabe disso pelo sinal da cruz. Pai, Filho, Espírito Santo. O Filho está aqui na esquerda, né? Então, se você pegar o triângulo, né? Não. Pai, Filho. Não, mas o Filho vem para cá. Você diz o Filho aqui, Espírito Santo termina aqui. Há quem faz assim, ó, Pai, Filho, não. Pai, Filho, Espírito Santo. Aí se você pega o triângulo da... Pai, Filho, Espírito Santo, amém. Mas o correto é fazer isso, Pai, Filho, Espírito Santo. Por causa do triângulo da Trindade, né? Então o Filho está colocado como enviado. Tanto é que ele desce, né? Ó, Pai, Filho. E está descendo, não é isso? Então, na teologia, isso não é um assunto que a gente vai estudar, não. Eu só estou falando aqui, olha só. Na teologia, o Pai envia o Filho. O Pai envia. Só que, na nossa teologia, o Filho também envia o Espírito Santo. Então, se você observar a declaração que tem na confissão de fé, vai estar assim, ó. O Pai de cuja causa de ninguém é enviado. O Filho que é enviado do Pai. E o Espírito Santo que é enviado do Pai e do Filho. Os ortodoxos vão dizer não. Os ortodoxos vão dizer somente quem envia o Espírito Santo é o Pai. Espírito Santo. Os dois também. Uhum. Não, o sinal da cruz. Né, a maneira como sim. Tanto um ortodoxo como tanto um oriental como um ocidental, eles fazem correto o sinal da cruz. Isso aí não é o problema. O problema é na forma deles interpretarem como o Espírito Santo é dado à igreja. Porque eles dizem que a função de Deus Pai é fazer o envio tanto do Filho como do Espírito Santo. Só que na nossa crença é diferente. A nossa crença, nós dizemos, está aí na confissão de fé, que a confissão de fé, por sinal, repete Calcedônia. Ela está somente repetindo. Ela não está fazendo outra coisa. Ela está repetindo a fórmula de Calcedônia, que é da parte do Pai e do Filho, o envio do Espírito Santo. 431, eu acho. Concílio de Calcedônia. Alguém que tiver com internet aí pode dar uma pesquisada. Mas eu acredito que foi 431. Dê uma pesquisada aí. Concílio de Calcedônia. Aí coloca fórmula de Calcedônia. Que ele não é chamado de credo, é fórmula. Fórmula de Calcedônia. Eu acredito que seja 431. Pesquisa aí, Júlio. Rapidinho aí. 451. Errei por 20 anos, ó. 451, fórmula de Calcedônia. A fórmula de Calcedônia define isso. Mas veja só, o nosso debate hoje não é sobre isso. Nosso debate hoje é a gente conhecer um pouco sobre a Trindade, agora ir para a vontade de Deus, capítulo 3, dos seus eternos decretos. Capítulo 3 da Confissão de Fé de Westminster. Por que nós chamamos essa vontade de Deus de decreto?
Por que é que nós chamamos a vontade de Deus de decreto? Primeiro, irmãos, nós temos que entender a palavra governo. Veja só. A forma que nós temos hoje de governo é uma forma deturpada. Nosso entendimento de governo hoje, ele é chamado de democracia, né? Democracia. O que é democracia? Democracia é o governo dos homens. É o governo do povo, né? É um presidente americano que fala isso, né? É aquele que morreu assassinado, Abraham Lincoln. Abraham Lincoln... Não, Abraham Lincoln foi assassinado. Tiro na cabeça em um teatro, né? Dê uma pesquisada aí o ano da morte de Abraham Lincoln. Só para ter uma noção. Abraham Lincoln diz o seguinte num discurso dele, né? Que este governo do povo e para o povo. E com o povo. Do povo, para o povo e com o povo. Assassinado no teatro, não é isso? Eu estava no teatro, um cara chega e atira na cabeça dele, né? E foge, pulando uma janela. Abraham Lincoln ganhou, então ele é um dos candidatos mais derrotados da história dos Estados Unidos. O presidente americano. Ele foi candidato a deputado, perdeu, foi candidato a prefeito, perdeu, foi candidato a senador, perdeu, aí foi candidato a presidente, ganhou. Pô, geralmente você faz esse caminho, né? Você ganha como prefeito, depois como deputado, senador, aí você ganha como presidente, mas ele perdeu para tudo. Aí foi candidato a presidente, ganhou. Vejam só, irmãos, foi o maior de longe, o maior presidente americano. Vejam só, irmãos, a democracia, ela é uma forma de governo diferente daquilo que é mostrado nas Escrituras. Nas Escrituras nós não temos esse partilhamento de governo. Nas Escrituras nós temos uma forma de governo bem definida, que você presencia nas 3 esferas. Quais são as 3 esferas? Na família, na religião e no Estado. Família, religião e Estado. Na família, você tinha um cabeça. Tanto, irmãos, que você... Em algum momento eu posso dar uma aula para vocês de como a Bíblia se refere aos homens. Vocês perceberam? Vou dar só uma ideia para vocês. No Novo Testamento, no capítulo 2 do livro de João, quando Maria vem falar com Jesus, e Jesus se refere a ela como mulher, assim, mulher, o que tenho eu contigo? Isso dito na nossa cultura, digamos assim, ó, minha mãe viesse falar comigo aqui agora. Todos estão vendo isso, essa cena. Minha mãe se levanta e vem falar comigo. Aí diz assim, meu filho, olha, eu queria te... Aí se eu dissesse assim, escute só. Mulher, o que tenho eu contigo? Senta aí um instante. Vocês todos iam dizer assim, o pastor foi meio grosso aí, não foi? Cara, nem chamou a mãe de mãe, chamou de mulher, né? Parece que nem conhece, né? Esse tratamento mulher nas Escrituras não é um assinte, não é um menosprezo. Pelo contrário, não citar o nome de uma mulher nas Escrituras é sinal de honra. Não eram nem contadas. É um sinal de honra. Vejam só. Luiz Alberto citou um tema aqui, que as mulheres não eram nem contadas na numeração das pessoas. Por quê? Só eram contados os homens que estavam aptos à guerra. Por exemplo, crianças não eram contadas e nem idosos eram contados. Por quê? Porque mulheres, crianças, idosos e os inválidos não estavam disponíveis para pegar em armas e defender a sua terra. Significa dizer, por exemplo, que
Eu estou dizendo que a mulher, que o idoso e que a criança, eles estão numa posição especial, porque eles não vão colocar a vida em perigo. Então, a forma, é aqui que eu vou me prender com vocês, viu, irmãos? A forma de você não ter a menção do nome de uma mulher no texto bíblico é uma forma dela ser preservada. E sabe quem institui isso? Deus, no capítulo 2 de Gênesis. Vocês já se viram, quando Eva peca, como é que Deus vai falar com Abraão? Desculpa, como vai falar com Adão? Deus diz assim, olha, a tua mulher, a mulher. E depois Adão diz assim, mas a mulher que o Senhor me deu. Veja, o nome não é citado. É uma forma de preservar a identidade e é uma forma de dar honra. Hoje, por exemplo, as mulheres que querem honra, elas querem que seus nomes fiquem conhecidos. Não é isso? Querem que seus nomes fiquem conhecidos. Por exemplo, você sai aqui na rua de Franca, aí tem uma advogada, não é porque eu conheço ninguém não, viu? Só estou citando a hipótese, mas pode olhar se não é assim. Tem um advogado, então ela bota lá, escritório de advocacia, aí em seguida ela bota o nome embaixo. Porque pelo nome ela vai ficar conhecida. Antigamente não. Se uma mulher, quanto mais preservasse o nome, mais glória tinha. E possuir o nome de alguém era sinal de poder. É por isso, por exemplo, quando Jacó está lá no Jaboque, lutando com Deus, qual é o apelo que Jacó faz? Lembram? Dar-me a conhecer o quê? O teu nome. Possuir o nome de alguém, recitar o nome de alguém, aqui é possuir poder. Preservar o nome de alguém é preservar a honra. Então vejam só, na Bíblia você tem ali a mulher sendo preservada, mas em detrimento disso você tem os homens sendo chamados para a liderança, para o título. Então, por exemplo, domingo retrasado aqui pela manhã, eu preguei em Gênesis capítulo 10. E fui citar ali a longa lista de genealogia de pessoas. Os nomes, vocês perceberam ali, que não tinha nenhum nome de mulher, que só tinha nome de homens. Já perceberam isso nas genealogias? Você não tem citação de nome de mulher. Você tem citação de nome de homens. Por quê? Porque na família você tem um cabeça que lidera, que é o esposo. Então, a primeira monarquia que existe é na família. A segunda monarquia que você existe é na religião. Na religião você tem um chefe que, de certa maneira, coordena as atividades de um grupo. Por exemplo, na verdadeira religião, você tem um cabeça espiritual. Por exemplo, Cristo é o cabeça da verdadeira religião. E todos os homens estão submissos a ele. Mas, visivelmente, você também tem um cabeça na igreja. Não à toa, quando vocês se reúnem aqui, geralmente o povo acha bom quando há um pastor para lhe dirigir nas coisas espirituais. Não que as outras pessoas não tenham capacidade para isso, mas existe alguém direcionado por Deus para levar tal situação a cabo. Aqui na nossa religião, nós temos um cabeça. E nessa forma de religião, nós também temos uma monarquia. Então, por exemplo, uma das mais belas definições de presbiterianismo e da religião cristã, não só dentro do presbiterianismo, mas, por exemplo, você pode ver, tanto na tradição católica ocidental como na tradição católica oriental ortodoxa, são igrejas que são levadas por um princípio chamado de monarquia. Então você vê a primeira monarquia na família, a segunda monarquia você vê aonde? Na igreja, mas a terceira monarquia você vê aonde? Você vê no Estado. Então você vai para as Escrituras Sagradas, então as nações tinham o quê? Reis. Israel pede para ter um rei. Depois Deus diz para Israel, te darei reis, e deu reis a Israel. No final Deus ainda prometeu um rei magnânico, que viria sobre todo Israel e queria governá-los. Obviamente se referindo ali à pessoa de Cristo.
Então você tem uma monarquia no Estado. É por isso que quando você chega agora na confissão de fé, você não vê assim uma lei de Deus. É claro que nós temos as leis de Deus. Mas você encontra o quê? Decreto. Decreto é uma vontade que não pode ser alterada. Agora veja só, quem que emite um decreto? É um rei. Então veja, quando eu vou para a seção do número 3 da Confissão de Fé de Westminster, eu estou me declarando, aliás, eu estou me deparando com um Deus que é trino e que é rei. Mais na frente, quando a gente for estudar algumas doutrinas bíblicas, vocês vão ver que quando a Escritura Sagrada chama Cristo, vai chamar por títulos. 3 títulos. Rei, sacerdote, profeta. Mas rei. Então, veja, nós agora estamos diante de um decreto de um rei que é Deus, e o seu decreto é inalterável. Não sofre mudança. Aí vai dizer o profeta Oséias, esse que nós lemos aí, sabe? Ele diz assim, desculpa, vai dizer o profeta Malaquias, a causa de não sermos consumidos é justamente essa, que Deus não muda. Seu decreto permanece silente, eternamente. Ali, não sofre com o tempo, não sofre variação de mudança. Bora conhecer esses decretos de Deus aqui. Desde toda a eternidade, pelo muito sábio e santo conselho da sua própria vontade, Deus ordenou livre e inalteravelmente tudo quanto acontece. Porém, de modo que nem Deus é autor do pecado, nem violentado é a vontade da criatura, nem é tirada a liberdade ou contingência das causas secundárias antes estabelecidas. É uma linguagem extremamente alta, teológica. Vou traduzir aqui para vocês. Vamos lá. Desde toda a eternidade, ou seja, desde sempre, pelo muito sábio e santo conselho da sua própria vontade, ou seja, pela sua palavra, Deus ordenou livre e inalteravelmente tudo quanto acontece. Deus ordenou livre. Ou seja, Deus não é escravo de nada. Deus é um soberano. Então, por sua própria vontade, livremente, ele fala. Porém, de modo que nem Deus é o autor do pecado. Ou seja, se todas as coisas acontecem pela vontade de Deus, alguém poderia dizer assim, ora, se tudo acontece por vontade de Deus, então Deus é o autor do pecado? A resposta é, de maneira nenhuma. De maneira nenhuma. Deus não é autor de pecado algum. Qual a conclusão que nós podemos chegar disso? Olha a própria palavra de Deus. Tiago, capítulo 1, verso 13. E 1 João 1,5 dizem assim, escutem bem. Tiago 1,13. Ninguém, ao ser tentado, diga, sou tentado por Deus. Porque Deus não pode ser tentado pelo mal. E Ele mesmo a ninguém tenta. Deus não é autor do pecado. Segundo, 1 João 1,5. Ora, a mensagem que da parte dele temos ouvidos e vos anunciamos é esta. Ouçam bem. Que Deus é luz e não há nele treva alguma. Treva no sentido de pecado algum. Então Deus não é autor do pecado. Pergunta. Quem, portanto, comete pecado? Comete pecado a criação caída. O homem que pecou lá em Adão, este homem, todos nós, pecamos. E nós somos integralmente responsáveis pelo nosso pecado. Agora, por que nós pecamos? Porque nós somos escravos deste pecado. Segundo, porque a nossa inclinação carnal é para o pecado. Nem quando nós somos libertos por Deus da condenação do pecado, nem quando Ele nos arranca dali, a nossa inclinação ainda assim é pecar. Agora, com uma distinção.
Nós não pecamos mais como pecávamos antes. Por exemplo, antes nós não somente pecávamos, mas planejávamos o pecado. Porque nós estávamos escravizados. Então nós arquitetávamos o pecado. A escravidão era tão grande que nós só tínhamos uma vontade: pecar. Né? Então, Cristo foi lá e nos retirou da escravidão desse pecado. Nos tornou escravos dele, da sua vontade. Isso significa dizer que nós não pecamos? Pecamos. Mas não pecamos mais planejando o pecado, arquitetando o pecado. Nós pecamos pela contingência, ou seja, pecamos porque a nossa tendência de fato é pecar. Nós somos completamente limitados. Às vezes queremos fazer boas coisas e acabamos fazendo coisas boas, ao mesmo tempo não tão boas assim, mas coisas más também. E aí nós pecamos. Mas não pecamos mais porque projetamos o pecado. E se o fazemos, devemos nos reconciliar com Deus. Se você arquiteta o pecado, você deve se reconciliar com o seu Senhor. Pedir para que o Senhor lhe liberte de tal jugo e de tal escravidão. Ainda diz o texto: nem violentada é a vontade da criatura. Ou seja, Deus não nos empurra para pecar. Diz assim, olha, eu quero que você peque e você vai pecar. Não precisa disso. Ele não violenta a nossa vontade. Alguém pode dizer assim, nós somos livres nisso? A verdade é que não. O homem ele é tão escravizado do erro, que o erro para ele é algo natural. Isso. Salmo 81. Entrega o homem ao desejo do seu próprio coração. Veja só, o que é que acontece quando Deus entrega o homem ao próprio desejo do coração? Simplesmente... Está lá em Romanos 1. Romanos 1. Veja só, está no Salmo 81 e Romanos 1. Quando Deus entrega o homem à disposição do seu coração, não é que o homem tenha livre-arbítrio para fazer uma coisa ruim ou não. Nós não temos, na verdade. O único que possui livre-arbítrio é o próprio Criador. O que nós podemos fazer é aquilo mesmo, o erro no qual nós estamos inseridos. Porque a nossa vontade é errar e a nossa vontade é pecar. Então ali nós temos um único caminho para percorrer, que é o caminho do erro, o caminho do pecado. E nós corremos aquele caminho do pecado. O único que pode desfazer essa senda de caminho de erro e de pecado é o próprio Deus agindo em nós, nos tirando de dessas trevas e nos tomando e nos colocando diante da luz. Somente Deus pode fazer com que a gente erre o nosso próprio caminho. E se Ele não agir em nós estamos fadados a continuarmos em dessas trevas. Então, veja só, Ruth, respondendo a tua pergunta. Isso, é isso mesmo. Sim. O eleito não entra nessa condição de abandono. Porque a palavra que é usada em Romanos capítulo 1 é essa palavra mesmo, abandono. Deixa eu só tirar uma dúvida aqui com vocês. Aqui, ó. Romanos 1. Ele até cita o pecado que é cometido, né? Os que mudam a verdade de Deus. Verso 26, é abandono a palavra. Olha aí, ó. Por isso Deus os abandonou. As paixões infames, porque até as suas mulheres mudaram o uso natural, no contrário à natureza. O ímpio, ele está literalmente lançado à perdição. Ele não sai dali. Ele não pode dizer assim, olha, eu quero mudar minha vida. Pode até pensar nisso. O problema é que ele não consegue mudar. O ímpio é um caso perdido. Aquele que está abandonado ao pecado, se Cristo não se revelar a ele é um caso perdido. Que é igual você pega um você colocar carnita e um belo prato de
de picanha, bem preparada. Ele vai na carniça. Hã? Ele vai na carniça. A natureza dele vai para a carniça. Da mesma forma, nós, quando a nossa natureza é pecaminosa, a gente tem o bem e tem o mal. A nossa natureza sempre tem o mal, assim. Deus age. Assim, agora, se Deus se revelar ao pecador, é diferente. Dentro da doutrina da salvação, isso também nós vamos estudar depois. Dentro da doutrina da salvação, existe um tópico chamado de graça irresistível. Graça irresistível. Quando Deus se revela ao pecador, ele não tem outra opção a não ser escolher a Cristo. Escolher em que sentido? Deus já se revelou a ele. Ele só pode tomar aquele caminho, ele só vai em direção a Cristo. Tem um exemplo na Bíblia para isso. Tem no 6º livro da Bíblia, que é o livro de Josué. Deus diz a Josué: escolhei hoje a quem vocês devem seguir. Só que Deus já se revelou a eles. E qual é a escolha deles? Servir a Deus. Eles não têm outra opção. Quando Deus diz assim, escolhei hoje, ele não tem a opção de dizer assim, vamos retroagir, vamos voltar para o Egito. Não. A única condição, a única escolha que está ali perante eles, é entrarem no caminho do Senhor. Que é uma graça irresistível. Veja só. Olha só. Todos nós estamos perdidos. Deus se revela agora. Na hora que Ele se revela agora, e nós estamos olhando para a sua glória, ela é tão atraente que a gente não pode dizer assim, eu vou dar as costas e tomar o rumo ignorado. Você não tem essa escolha. A sua natureza agora vai ser atraída por Ele e a gente vai, inevitavelmente, em direção a Ele. Graça irresistível. Isso. Nos atraiu a Ele. Tem um fato interessante. Está lá. Isso eu vou falar com vocês em detalhes quando eu for falar sobre salvação. Mas Atos capítulo 9. Atos 7, Paulo consente na morte de Estevão. No capítulo 9, ele está indo em direção a Damasco. Cristo se revela no meio do caminho. Na hora que Cristo se revela, vocês já observaram quais são as palavras de Paulo? Senhor. Já chama Cristo de Deus. O Cristo que outrora ele estava perseguindo. A revelação é tão irresistível que naquele momento o perseguidor passa agora a ser um cristão. Aquele que outrora colocava a morte aos cristãos que concebiam Cristo como Deus, agora é parte de um desses cristãos. Graça irresistível. Deus se revela ali, ele não tem uma outra opção a não ser seguir ao Redentor. Foi salva pelo Evangelho e ela estava falando da vida do espiritismo, né? E tanto engano que hoje ela conhece da palavra, tanto engano, tanta coisa atrapalhada que era a vida dela e que foi exatamente essa expressão, gerou uma coisa assim revolucionária. Isso. De pessoa, quando realmente encontra na palavra a palavra de salvação. Olha, na doutrina da salvação, É contagiante. sim, na doutrina da salvação tem um ponto chamado de, é o primeiro, depravação total. Depravação total. Com depravação total, eu estou dizendo que todo homem é depravado. A partir do momento que ele é concebido, é um depravado. Aí, todo homem está perdido. Ele nasce condenado já. De tal maneira, e isso está justamente isso agora. No Salmo 51, Davi usa essa expressão. Em pecado concebeu-me a minha mãe. Então ele já está perdido. O homem ele já nasce perdido. Mas veja, ele se depara depois com uma graça irresistível. Então, Cristo, por meio da sua revelação, da sua palavra pregada, ele atrai o homem para ele. Esse que é atraído para ele é que recebe salvação.
Então todos os homens estão marchando em trevas. Mas ele vai lá e se revela ao homem, revela a sua glória, e o homem não tem outra opção a não ser assim: eu vou para ti. E vai. Sim. Sim, aí é questão de governo, de cuidado. O que é que acontece? Quando nós nascemos na aliança, no pacto, né? Então Deus cuida de nós o tempo inteiro. A questão de como Ele vai preservar o seu povo. E Ele preserva o seu povo cuidando dele. Agora a gente tem que se locar numa questão. Nem sempre aqueles que nascem na aliança serão eternamente guardados. Por exemplo, é porque eu estou medindo as palavras, talvez para não criar um debate maior aqui. Mas Cristo cuidou de alguns ao mesmo tempo que essa pessoa se perdeu. O nome dele era Judas Iscariotes. Enquanto esteve com seu Senhor, ele foi cuidado. Por exemplo, ele estava lá naquele barquinho lá, que a tempestade veio e balançou, sacudiu. E assim como Cristo protegeu a Mateus, a Pedro, a João, a Tiago, protegeu e cuidou de Judas, que estava lá. No final das contas, como Cristo não tinha se revelado a eles, salvo em termos de salvação, esse mesmo Judas traiu a Cristo e teve a sua vida ceifada. É interessante. Mas veja, vamos deixar para conversar isso depois quando eu estiver falando sobre salvação. Bora conhecer ainda mais sobre esse decreto de Deus. Seção 2. Eu leio a seção 2 aqui e nós encerramos, viu? Ainda que Deus sabe tudo quanto pode ou há de acontecer, em todas as circunstâncias imagináveis, ele não decreta coisa alguma por havê-la previsto como futura, ou como coisa que havia de acontecer em tais e tais condições. Então o que é que a Constituição está dizendo? Não é que Deus, podendo prever o que vai acontecer no futuro, então tem 10 possibilidades de futuro. Aí ele vê o que é que vai acontecer no futuro. Olha, se eu escolher isso aqui, então o homem vai me aceitar. Ou não haverá guerras. Ou não, ele não faz isso. Tudo já está determinado por ele. As guerras, a salvação dos pecadores, a perdição dos homens. Então o futuro não é um futuro de possibilidades. O futuro já é certo. E tão certo que ele diz o seguinte, olha, sobre o futuro. Ele fala sobre a vinda do seu filho, que é certa. Ele não veio. Virá. E a sua vinda é certa. E não vai vir um momento em que todas as pessoas vão dizer assim, olha, aquele é o Cristo, por isso vamos aceitá-lo. Independentemente se as pessoas irão crer ou não na vinda de Cristo, Cristo virá. Isso não interfere na decisão de Deus. Então, nenhuma decisão nossa agora interfere em vontade divina. Eu já estive num ambiente, eu vou dar um exemplo aqui e vou evitar de citar o nome, mas um ambiente protestante. Eu até vou dizer, era um ambiente de nossa igreja, uma igreja presbiteriana. Que alguém na oração lá, no grupo de oração, disse assim, irmãos, vamos orar para que Deus apresse a volta de Cristo. Eu estava perto de um irmão, peguei no braço dele e disse, ore por outra coisa. Por isso aí você não ore não, porque isso aí não... Olha, se você orar para Cristo voltar, não vai adiantar um segundo na volta dele. A sua volta já está definida, no tempo definido, na estação definida. Então você não tem que orar para Cristo vir logo. Mas faça o seguinte, ore para que quando Ele vier, você esteja pronto. Ore por isso. Peça a Deus misericórdia por sua vida, pela minha também. Mas orar para Cristo voltar? Poxa, quer dizer que a gente agora pode
apressar a volta de Cristo. Quer dizer que a gente agora pode orar para mudar a vontade de Deus? De maneira nenhuma, irmãos. O que Deus decretou está decretado, e ponto final. Ansiar pela volta dele. Sim. O nome disso é anseio. Né? Mudar a vontade de Deus. Olha, em vez de... Digamos que Deus... Um exemplo, viu? Deus decidiu que Cristo vai voltar domingo. Esse domingo agora. Não, mas vamos orar, porque não dá certo domingo não. Vamos orar para ele voltar no sábado, porque sábado é melhor. Ou senão é assim, poxa vida, eu tinha um casamento para ir no sábado. No domingo, eu vou estar descansando. Vamos pedir para ele voltar na segunda? Não vai. Assim não... Bem, a vontade de Deus não vai ser alterada nunca. Nós temos que orar para a gente se moldar à vontade dele. Nós já temos que dizer assim, Senhor, me molda segundo a tua boa vontade. Mas alterar a vontade por causa de algum desejo nosso, de maneira nenhuma. Outra. Tem alguns pregadores que falam assim, você não deveria para todos, né? Não deveria não olhar pedindo a volta de Jesus, porque ela vai ser terrível. Para os ímpios. Para os ímpios. Os ímpios. A volta de... Tem dois aspectos, né? E você vê bem esses dois aspectos em 2 capítulos da Bíblia, que estão colados um com o outro. Se você ler o capítulo 6 de Apocalipse, leia com a mente de um ímpio. Veja, o capítulo 6 de Apocalipse, o ímpio está pavoroso porque Cristo vai voltar. Então, tudo que ele menos queria está acontecendo, que é a volta de Cristo. Ele pega até a morte e não a encontra. É tão angustiante que ele busca se esconder de Deus e não consegue. E ele tem um apelo no capítulo 6, que ele diz assim, que as pedras e os rochedos, as rochas, caiam sobre nós, para que a nossa face seja escondida da face dele. Veja o tamanho da angústia. Então você vê o desespero do capítulo 6, da parte do ímpio. Só que o capítulo 7, capítulo subsequente, você está agora na condição de um eleito. O eleito não diz assim, Senhor, tarde a tua vinda. Está dizendo assim, Senhor, como eu almejei por esse momento. Aí você vê toda a alegria do eleito, porque Cristo veio. E ele agora está eternamente guardado em braços eternos. O Salmo 46 mostra isso de forma bem detalhada. Agora, vejam só, irmãos. Capítulo 6 e capítulo 7 de Apocalipse. O capítulo 6 é a imagem do ímpio, vendo a volta de Cristo. O capítulo 7 é a imagem do eleito, vendo a volta de Cristo. Então, o que é que diz aqui a doutrina do decreto? Diz que o decreto de Deus não pode ser alterado. Então, ore para você se conformar à vontade de Deus. Que é boa, perfeita e agradável. Ainda que nós não a entendamos. Mas é boa, perfeita e agradável. Por exemplo, eu acho que foi Ângela ou foi Luiz Alberto, que numa quarta-feira passada disse assim, lembra que eu dei um exemplo aqui do atentado terrorista de 11 de setembro? Do camarada que chegou no aeroporto e, poxa, perdeu o voo. Acho que ele botou a mão na cabeça. Acabei com o meu emprego. Perdi o voo, ou perdi a oportunidade. Aquele mesmo voo se chocou com as torres gêmeas. Veja. A vontade de Deus é boa, perfeita e agradável, ainda que naquele momento a gente não entenda. Ainda que a gente não entenda. Obviamente, para muitas pessoas que estavam dentro daquele... Crentes fiéis que estavam dentro daqueles aviões, né? Que perderam as suas vidas. Vejam, na hora lá, eles entendiam qual era a vontade de Deus. E entraram em desespero, mano. Você está vendo que o avião, quando às vezes dá a trepidação, a turbulência, a gente, poxa vida, essa asa aí vai quebrar. Eu não sei se acontece com vocês, mas eu sempre dou
a graça de ir do lado da asa do avião. Aquele balança, né? Você diz, poxa, isso vai cair. Né? Então, veja só. Qualquer movimento no avião, a gente já fica em angústia. Você vendo que o avião vai se acabar ali. Você já imaginou agora, depois que aqueles crentes abriram o olho, eles estavam na eternidade. Naquele momento é um momento extremamente de angústia. Então, veja, a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Mesmo que às vezes a gente não compreenda. É boa, perfeita e agradável sempre. Naquele atentado, né? Mas não só foi um que perdeu aquele avião, não, viu? Acho que foi uns 3 ou 4. Eu me lembro que na época, no Fantástico, não lembro onde era, que passavam reportagens, né? De pessoas que chegou na última hora, perdi o voo. Teve uma pessoa que trocou de voo. Só assim, olha, um colega disse, olha, eu preciso ir para resolver alguma coisa. Eles estão, tá certo, vamos lá e troca a passagem. E trocaram a passagem, o camarada entrou no voo. E os criadores querem, né, que não puderem trabalhar na voo? Sim. E quantas pessoas não foram trabalhar no World Trade Center, né? Que eram 2 torres comerciais, né? Que não foram para o trabalho naquele dia e tiveram as suas vidas poupadas, né? Apesar de nós, Deus cuida de nós. Irmãos, eu vou encerrar aqui na sessão 2. Quando for quinta-feira que vem, nós vamos ler as outras sessões e talvez nós entremos na sessão 4. O capítulo 4 da Confissão de Fé de Westminster trata sobre a doutrina da criação. Como foi que Deus trouxe as coisas à existência? É uma doutrina extremamente importante. Como é importante a doutrina dos decretos. Então, talvez nós não terminemos quinta-feira que vem, a doutrina dos decretos. Mas há uma possibilidade da gente chegar ao final dela. Explicar bem. Né? E essa doutrina é extremamente importante, essa questão de você conhecer o que é a vontade de Deus. Eu tinha um colega de teologia que fazia uma pergunta interessantíssima, a pergunta dele. Ele dizia assim, por que que Deus permitiu o pecado lá no Éden? Por que que Deus permitiu que o diabo estivesse naquele local? Vontade de Deus. Apesar de ter havido a permissão, mas a responsabilidade pelo pecado era inteiramente do homem, que até aquele momento tinha livre-arbítrio. Podia escolher. Pesou-lhe o coração. Sofre. A palavra que é usada lá no termo hebraico é achou-se pesado o coração. É como se fosse um sentimento de dor. Deu. Agora veja só, interessante, olha. Quem acompanhou aqui as pregações de Gênesis, eu me lembro que foi na segunda pregação, no capítulo 2, que eu fiz uma pergunta aqui para vocês, e eu dei a resposta no domingo subsequente. Eu vou falar isso e a gente encerra, viu? Vocês lembram que eu fiz uma pergunta assim, Deus criou o homem no 6º dia, não é isso? O descanso estava no 7º, um dia depois. A pergunta foi, quando foi que o homem pecou? Lembra a resposta? Logo em seguida. Às vezes a gente pensa que a gente está no capítulo 1 e lá no capítulo 13 é que tem a narrativa do pecado. É que houve lapso de tempo. Mas se você ler a Bíblia com atenção, vários autores, pelo menos 3, viu? Pelo menos 3, dizem assim, e o Senhor disse, não entrarão no meu descanso. A palavra descanso ali é sábado, não entrarão no sábado. Veja, se o homem foi criado no 6º dia, e no dia subsequente era o sábado, quando foi que o homem pecou? No mesmo dia. Josué diz isso, o autor de Hebreus diz isso. Por isso o Senhor disse, não, e o Salmo diz também,
não entrarão no meu repouso. Falando do exemplo da queda de Adão. Isso. Então, no quinto dia, no sexto dia, desculpa, pela manhã, Deus é como se tivesse terminado a obra do jardim. À tarde ele cria o homem. Logo depois de criar esse homem que tinha vontade livre vontade, né? Livre-arbítrio. Logo depois que é criado, ele é enganado. Incrível isso. Terminou de ser criado e entrar no sábado para ver todo o culto, porque o culto aconteceria no sábado. Quando ele, antes de entrar ao culto, caiu na maldição do pecado. Que coisa terrível, meu irmão. Hã? Parece que tinha patas, né? Olha, lembrando o saudoso Adalto Lourenço, viu? O doutor Adalto comentando sobre os répteis, ele fala sobre, não é meu campo de estudo, viu? Mas estou apenas repetindo o que ele disse. Ele disse que a serpente é um réptil, né? E se você olhar para a anatomia dela, quem trabalha com botânica, com zoologia e com a veterinária, até o pessoal do campo da biologia também faz isso. Você sabe que dentro da anatomia da serpente, a indicação é que em algum momento eles tinham patas. Porque tem um órgão dela que emite esse sinal, né? É como se fosse um braço, uma unha, né? Toda serpente, ela meio que possui isso, né? E a declaração do capítulo 3 de Gênesis é que é como se ela fosse um animal extremamente habilidoso, mas que por causa daquele evento, e como símbolo de sua punição, Deus agora amaldiçoasse ela e ela não tivesse mais os membros. Pessoal, estamos aqui terminados. Voltamos na próxima quinta-feira. Voltamos a estudar a palavra do Senhor. Vamos ficar de pé, vamos orar. E quinta-feira voltamos. Vamos cantar um salmo, ó? Salmo curto. Tem aqui, meu irmão?